E no quadro Saúde para você dessa quarta-feira, nós vamos falar sobre dietas milagrosas. Como emagrecer de forma saudável? Qual é a importância de bons hábitos alimentares? Existe mesmo uma dieta que faça milagres? Quando percebeu que estava se cansando com pequenas caminhadas, Tânia viu que era hora de emagrecer. A jornalista modificou os hábitos alimentares, substituiu algumas refeições por shake, um composto de proteínas, e conseguiu perder 12 quilos em 3 meses. Eu tive que ter um almoço mais coloridinho, beber muita água. Tive que fazer atividades físicas e fazer alguns cortes, como não ingerir mais refrigerantes, comidas gordurosas, coisas que fazem com que a gente engorde. Em busca de resultado parecido, tem gente que apela para métodos duvidosos. Dieta da sopa, do pão, da maçã, da água. É tanta receita milagrosa de emagrecimento que chega a confundir. Especialistas alertam, elas podem até fazer algum efeito, mas o resultado final geralmente não é satisfatório. Resultado elas dão, a pessoa consegue perder peso. Só que ela não é de todo saudável, porque você vai privar o seu organismo dos outros nutrientes. Quando você faz a dieta só de shake, à base de suco, você priva o seu organismo de comidas sólidas. Então, quando você começa a comer novamente comidas sólidas, pastosas, etc., seu organismo vai tentar absorver tudo aquilo que você não consumiu antes. A nutricionista garante, ter uma alimentação balanceada é o meio mais eficiente de emagrecer. Comer sempre frutas, pelo menos 3 vezes por dia, no café da manhã, entre os lanches, comer verduras, no almoço, no jantar, comer pães integrais, arroz integrais, massas integrais no geral, e comer pouco. Diminuir a fritura, o consumo de gorduras, para poder você ter uma dieta mais balanceada. Se o objetivo for também adquirir mais qualidade de vida, o indicado é praticar exercício físico. Associada à alimentação balanceada, a atividade antecipa os resultados. Fisiologicamente, isso é explicado com exercícios físicos. Com o déficit alimentar, de ingestão calórica, consequentemente o corpo ele vai perdendo massa gorda e, consequentemente, vai tendo um emagrecimento. O interessante seria uma perda gradual, porque seria com saúde, e ela teria mais dificuldade em ganhar de novo. E para falar sobre esse assunto que interessa muita gente, né? As dietas de emagrecimento, nós estamos recebendo aqui o doutor André Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui. Doutor, vou fazer a pergunta, existe dieta milagrosa? Existem várias propagandas, né, a respeito de dietas que determinado artista fez e com isso conseguiu um resultado muito bom. Na internet sempre tem esse tipo de propaganda. Agora, na imensa maioria das vezes, essas modas que surgem e vão embora com essa mesma velocidade costumam gerar algum resultado momentâneo, o paciente realmente perde algum peso e quando ele para de fazer aquela proposta dita milagrosa, normalmente é o caminho inverso. O paciente volta a ganhar peso, muitas vezes ganha mais peso do que perdeu da primeira vez. Por exemplo, aí até foi falado na matéria, a dieta da água. Eu fico pensando o que falta inventar. Dieta da água acho que não dá certo, né, doutor? Eles botam vários nomes para, sei lá, até para atrair mesmo, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta do tipo sanguíneo. É difícil dizer qual delas é a melhor ou a pior. A maioria delas tem muitas restrições calóricas. Tem dieta da proteína, né? Também tem. Essa é até uma mais consagrada, a dieta de restrição de carboidrato, mantém só proteína. Essa tem até mais estudos. Mas várias outras ficam no campo do modismo, que vai passando de pessoa para pessoa pela internet. As redes sociais só amplificam esse tipo de divulgação. Então qual é o ideal? É a pessoa procurar um médico. Fazer dieta sem consultar médico não dá certo, é isso? Eu acho que a grande mensagem é que nenhuma dieta pode ser feita de forma temporária. O que é feito de forma temporária tem um resultado também temporário. Então, se você pega um papel desse qualquer e já vê que não consegue fazer aquilo mais do que um mês, provavelmente aquilo lá não é saudável. Se você não faz pela vida inteira, quando você parar de fazer, o resultado se perde. Então, quem tem tendência à obesidade, acaba que tem que ter uma batalha diária, tem que fazer um tratamento para a vida inteira. Então, a mudança do hábito não é a mudança para o mês, pensando no próximo carnaval, no próximo verão. A mudança do hábito é para a vida toda.
À medida que o paciente leva isso em consideração, a chance de dar certo é bem maior. Doutor, em relação ao tempo que se alimenta, se alimentar a cada 3 horas, por exemplo, ele estimula o metabolismo e ajuda também a emagrecer ou não? Estimula sim. Se você faz jejuns prolongados, por exemplo, toma café, almoça e janta, nesse período de intervalo há meio que uma interpretação do corpo que você está passando fome. Então ele se prepara para economizar o máximo que puder de calorias. Então a próxima refeição ele vai reter ao máximo. Então o ideal realmente é fracionar mais a dieta com porções menores, que aí para o corpo há a sensação que ele está sendo sempre bem alimentado e não precisa economizar tanta caloria. E a dieta mediterrânea, doutor, dos peixes e azeites, ela funciona? A dieta mediterrânea é interessante, não principalmente para emagrecer, mas para manter os níveis normais de colesterol. É uma dieta que é muito rica em óleos monoinsaturados, que é muito rica em fontes de fibra, e dessa forma o paciente aumenta muito o colesterol bom, que é o HDL, e diminui o colesterol ruim, que é o LDL. Então, é mais relacionada a níveis saudáveis de colesterol, de glicose, do que perda de peso em si. Mas é bem interessante, sim. Doutor, vamos com os telespectadores. A Marcela pergunta, a lipoaspiração é uma boa alternativa? Do ponto de vista estético, sim. Do ponto de vista de saúde, não chega a ser. O resultado é ruim. O que se perde é basicamente gordura localizada. A gordura dita visceral, que é a que envolve órgãos, que gera gordura no fígado, por exemplo, que é a que aumenta colesterol, pressão, aumenta o risco de diabetes, vai continuar lá da mesma forma. Mas aí, doutor, tem que esclarecer que a lipoaspiração, ela tem que ser mantida, né, depois. Porque se comer, volta tudo ao normal, como era antes. A lipoaspiração é coisa mais para gordura localizada mesmo. O ideal é que o paciente perca peso com hábitos saudáveis e o que ficar do ponto de vista estético e mais desagradável, que seja abordado com a cirurgia plástica, com lipoaspiração. Mas acho que a lipoaspiração é a última etapa. Antes disso vem a mudança do hábito, eventualmente algum tratamento. Lá no final a lipoaspiração seria uma boa. Doutor, bebida alcoólica engorda? Engorda muito. O teor calórico de cerveja, de uísque é bem alto. Se vocês me perguntarem qual seria a bebida alcoólica menos relacionada a ganho de peso, provavelmente o vinho tinto. Tem um teor calórico menor, tem um perfil mais saudável, então geraria menos ganho de peso. As outras bebidas todas engordam. O Antônio está perguntando aqui, ele disse que está acima do peso e que come muito pouco. Durante o dia. É aquela história de quem está gordinho, mas eu não como quase nada. Mas à noite... pai, eu não como nada e sou gordo. Mas à noite diz que come bem, janta bem, que não entende por que está sempre acima do peso se come pouco. Bom, primeiro tem essa questão da percepção da imagem mesmo. Tem paciente que quer engordar e diz que come muito, e você vai ver o prato dele é minúsculo. Da mesma forma, o paciente que quer emagrecer diz que não come nada e o prato é gigantesco. A percepção da imagem é diferente. E à noite é o horário que, teoricamente, o paciente vai menos queimar calorias, ele vai dormir. Deveria comer menos. Era o horário que ele devia comer menos. A Rosane, doutor, como é que eu posso diminuir a alimentação? Porque todo instante eu tenho vontade de comer, o que eu faço? Talvez os alimentos que ela esteja comendo não sejam alimentos que gerem uma saciedade adequada, né? Então seria interessante uma avaliação da nutricionista para ver o que essa pessoa está comendo. De repente mudar o teor dessa alimentação, usar alimentos que saciem mais, ajudasse nisso. Alguns pacientes têm transtornos alimentares também, tem transtornos de compulsão alimentar, tem aquele hábito de ficar beliscando o dia inteiro. Eventualmente até algumas medicações poderiam ser utilizadas. A Larissa quer saber se é possível não comer, doutor? Aí morre, né? Não, aí como você não. falou, aí não dá. Tem que comer de forma saudável, de forma adequada. Alguma né? coisa tem que de forma comer. responsável. Né? E olha aqui o que diz o Eduardo aqui, diz assim, doutor, por que é proibido comer à noite se o estômago não tem olho? Ele quer dizer que o estômago não sabe os horários, se é né? dia, Quando é dia, quando é noite. Bom, quando ele vai dormir, ele não vai queimar caloria nenhuma, né? Então ele só vai armazenar. No dia seguinte ele acorda cheio, às vezes não quer nem tomar café, porque nem metabolizou aquilo que comeu. Então é um horário péssimo para fazer grandes refeições. A Gisela está dizendo aqui, doutor, que fez a cirurgia bariátrica, né? Sim. Mas que não pensa em outra coisa a não ser em comida. Aquela história de que tem a cabeça de gordo, né? Tem muito isso. A meu ver, é uma banalização dessa indicação de cirurgia bariátrica hoje em dia. Se o paciente tem uma alimentação exagerada por conta de um transtorno alimentar qualquer,
o fato de fazer uma restrição do estômago, restrição do intestino não vai tirar aquela vontade exacerbada da alimentação. Então esses pacientes acabam tendo que procurar outras fontes de satisfação. Então são pacientes que vão ter mais vontade de comer e às vezes não conseguem, o que acaba gerando ansiedade, frustração. Eventualmente os pacientes vão atrás de outros vícios, aumenta a taxa, por exemplo, de alcoolismo, de tabagismo nesses pacientes. Então, o paciente que tem que ir para a cirurgia bariátrica é um paciente que tem que ser muito bem triado. É aquele paciente que está bem convicto do que quer, que sabe exatamente como vai ser a vida após a cirurgia, porque não pode ser feita a cirurgia como uma decisão de fim de semana. Vou operar para emagrecer. Não é exatamente assim. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. O ideal é que se passem até alguns meses maturando essa ideia, com acompanhamento psicológico também, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações que o senhor nos trouxe. Para mim